Bora falar de futebol, bora falar da importância do duelo que vem pela frente para a equipe do Palmeiras, encontro com a Portuguesa e nessa quarta-feira o time cumpre jogo atrasado. E aí, por ser um jogo atrasado, por mais que esteja atrás em termos de jogos na tabela de classificação em relação aos seus adversários, tem um passinho à frente para olhar o resultado que precisa. Vou explicar um pouquinho mais da importância que se tem olhando para o jogo, para o momento da tabela e para o momento futuro da tabela da primeira fase do Campeonato Paulista, além de alguns detalhes em relação à hierarquia dentro do estado. Simbora falar sobre o assunto, mas antes eu quero lembrar você que meu nome é Rodrigo Fragoso, se você não me conhece, eu sou setorista do Palmeiras lá na TNT Sports e também produzo análises nas minhas redes sociais. Fique à vontade para se inscrever se você não é um inscrito, já deixa o like para valorizar o trabalho, compartilhe o vídeo para todo mundo e, evidentemente, ao fim do vídeo, deixa um comentário com algo que te deixou inquieto, com uma consideração, uma pergunta, uma crítica, um elogio, discordando, concordando, fique super à vontade, debata com a galera aqui embaixo que tem muita gente em alto nível, maravilha? Seguinte, bora mergulhar no tema do vídeo, que é a importância do jogo contra a Portuguesa para a equipe do Palmeiras. Bom, por que esse jogo ganha uma relevância ainda maior, mesmo sendo atrasado? Porque o Palmeiras entra em campo sabendo o que precisa fazer para assumir a liderança geral, faltando 2 jogos para o Campeonato Paulista encerrar a sua primeira fase. E aí é fundamental olhar não só para o momento da tabela, mas para o momento futuro. Nesse instante, o Palmeiras tem 21 pontos conquistados, o Santos 22 com um jogo a mais, e muita gente não fala, mas o Red Bull Bragantino tem 18 pontos conquistados, 3 a menos que a equipe do Palmeiras, ou seja, tá na cola. Ô Fragoso, mas tem um jogo a mais. Sim, mas aí a gente tem que olhar para os cenários que o Palmeiras tem pela frente e justamente por isso a importância desse jogo contra a Portuguesa. Uma vitória do Palmeiras nesse confronto, diante de uma Portuguesa que vive um dilema enorme, porque a Portuguesa, ao mesmo tempo que luta contra o rebaixamento, é a segunda colocada do grupo do Santos e luta por uma classificação para a próxima fase, o que seria fantástico para a equipe da Lusa. Então esse regulamento do Campeonato Paulista é muito curioso, né? Um time que luta contra o rebaixamento na tabela geral tem perspectiva de classificação na tabela dos grupos. Bom, para a Portuguesa é um grande dilema, mas é fato que é um dos piores times do campeonato, não apresenta um bom futebol, não apresenta consistência, defensivamente sofre demais, e o Palmeiras pode entrar em campo com uma equipe reserva, o que significa uma equipe um pouco mais frágil do que a força total, evidentemente, projetando o clássico que tem pela frente contra o São Paulo. Então, baixa um pouco o seu potencial, mas ao mesmo tempo, como eu disse, existe toda a perspectiva de ser um time mais forte do que a Portuguesa dentro do Paulista, porque mesmo no cenário atual do Paulistão, com equipes de primeira, segunda, terceira, quarta, sem divisão, a Portuguesa vai muito mal. Então, uma vitória vai fazer o Palmeiras bater 24 pontos, igualando o número de jogos do Red Bull, que vai ficar com 18, está estacionado, e ultrapassando a equipe do Santos, que tem 22. Mas por que você está falando tanto do Red Bull, Fragoso? Eu explico. Na 10ª rodada, o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Nós estamos falando de um clássico onde é muito natural que a torcida do São Paulo vá lotar. O São Paulo precisa dar uma resposta ao torcedor tricolor. O São Paulo, nesse momento, não tem garantia de classificação. Vai enfrentar a Inter de Limeira, porque tem um jogo a menos. Inter de Limeira, que é um adversário muito mais complicado que a Portuguesa e pode complicar a vida do São Paulo, pode tirar ponto do São Paulo. Então, a vida no grupo do São Paulo está mais enroscada. E claro que é um clássico dentro do Morumbi. O São Paulo não vai querer deixar barato para o Palmeiras, ainda mais tentando buscar, quem sabe, o próprio Palmeiras na luta por uma classificação melhor no mata-mata. Então é um clássico, é um choque rei, por si só muito pesado, e é a grande rivalidade dos últimos anos dentro do estado de São Paulo, até pela fraqueza que o Corinthians vem apresentando, assim como a equipe do Santos. Tudo isso dito, São Paulo e Palmeiras no Morumbi na próxima rodada. Um resultado normal, o Palmeiras tropeçar. E o outro jogo é Red Bull Bragantino e Santos. Então a gente está falando de um jogo muito importante para o Palmeiras se distanciar do Red Bull e tentar passar o Santos, porque os dois estarão numa situação absolutamente difícil, enfrentando um ao outro, 2 equipes que são das melhores campanhas. Veja só, caso o Palmeiras tropece, e aí vem de novo a importância de olhar para o futuro na tabela, pode ir ao Morumbi apenas empatado em pontos com o Santos, e o Santos com uma vitória a mais, ou seja, o Santos já estará na frente. O Palmeiras não terá assumido a liderança com esse resultado. Porque o Santos hoje tem 7 vitórias, o Palmeiras tem 6.
Um tropeço contra a Portuguesa, um empate, só iguala o número de pontos, mas o Santos fica com a vantagem dentro do confronto direto ali. Não o confronto direto específico, mas o confronto de tabela em caso de empate em pontos ao fim da primeira fase. E uma vitória do Red Bull nesse confronto, aliado a uma derrota do Palmeiras no Clássico, por exemplo, iguala as duas equipes em pontos, iguala as duas equipes em vitórias. A diferença de saldo hoje entre Palmeiras e Red Bull é só de 4 gols. Então, trabalhando com um cenário mínimo, o Palmeiras perderia 1 de saldo, o Red Bull ganharia 1 de saldo, e com isso a diferença seria de 2, faltando um jogo para acabar. Ou seja, as duas equipes iriam praticamente dependendo das suas forças, vamos dizer assim, em termos de vitórias, para tentar golear mais ou não o seu adversário e conseguir tirar esse gol. Então, veja só como um tropeço do Palmeiras faz com que a situação, que tem tudo para ser tranquila na reta final, possa ser um pouco mais emocionante em relação à liderança geral. E agora a gente tem que observar o seguinte: uma vitória contra a Portuguesa, olhando para o Santos e não mais para o Red Bull Bragantino, obriga o Santos a tentar vencer o Red Bull Bragantino lá em Bragança. Por quê? Porque o empate não vai bastar. O Palmeiras vencendo a Portuguesa, ele abre 6 pontos do Red Bull Bragantino, já praticamente enterra a possibilidade do Red Bull encostar, e para o Santos abre 2 pontos. Então o Palmeiras, mesmo perdendo no Morumbi, melhor dizendo, se houver um empate em Bragança, mantém a liderança em pontos. Se houver uma derrota do Santos em Bragança, mantém a liderança em pontos também. É uma tranquilidade enorme para que a equipe chegue, faltando ali os últimos jogos da tabela de classificação a serem cumpridos, podendo jogar sabendo que está na frente, e a emoção não vai ser tão grande em caso de tropeço. Quem vai ficar desesperado é quem está atrás. Então, não há dúvidas de que esse jogo contra a Portuguesa, ele é bastante importante. O Palmeiras vai utilizar reservas, é muito provável que isso aconteça, porque tem o São Paulo pela frente, que é um jogo muito mais passível de uma derrota ou de um empate do que contra a Portuguesa, que vai muito mal. Então, é hora de aproveitar um adversário mais frágil, um adversário que não tem correspondido, que tem jogado mal, que tem sido defensivamente falho, para vencer e tornar a situação do clássico contra o São Paulo muito mais confortável para a equipe alviverde do que em caso de tropeço contra a Portuguesa, projetando classificação para a próxima fase. Ah, Fragoso, mas é tão relevante classificar em primeiro ou em segundo? Vamos lá. Por que é tão importante classificar na liderança geral? Vou usar os últimos 2 anos de exemplo. O Palmeiras decide em casa os mata-mata, o líder geral no caso, que aconteceu nos últimos 2 anos de ser o Palmeiras, e na final decide o título com o seu torcedor dentro de casa. Vamos lembrar que na final, jogo ida e volta, o Palmeiras em 2022 perde no Morumbi, na época Morumbi, não Morumbis, por 3-1, e vai ao Allianz Parque conseguindo uma virada por 4-0. Vamos lembrar que o Palmeiras vai até a Arena Barueri enfrentar o Água Santa em 2023, e lá acaba perdendo por 2-1, mas vai decidir ao lado do seu torcedor em casa, na panela de pressão que é o Allianz Parque, no caldeirão que é o Allianz Parque, faz 4-0, consegue a virada ao lado do seu torcedor. Faz muita diferença. Fragoso, mas a gente nem sabe se tem previsão de usar o Allianz Parque. O Palmeiras está correndo o máximo que pode, junto com a W Torre, evidentemente. Não é uma corrida exatamente conjunta, né? Mas a cobrança é forte para que o Allianz Parque esteja à disposição quanto antes, justamente para poder fazer valer esse esforço de buscar a liderança geral. Aliás, em termos de hierarquia de Estado, o Palmeiras busca pela 5ª vez, em 8 edições que já cumprem este formato atual de regulamento do Campeonato Paulista, a liderança geral. Se o Palmeiras for líder geral, será a 5ª em 8 edições e a 3ª liderança geral consecutiva. Além do que, é bom lembrar, nas últimas 2 edições de Campeonato Paulista, o Palmeiras conseguiu a liderança geral de maneira invicta na primeira fase. E nesse momento, é o único time invicto também no Campeonato Paulista, pode fazer de maneira consecutiva 3 vezes esse feito. E é muito importante ser líder geral, eu já expliquei o porquê. Enfim, está explicada a importância da tabela matemática e até anímica, projetando os próximos jogos
do jogo contra a Portuguesa para o Palmeiras. E claro, para a Portuguesa é extremamente relevante, pelo que eu já citei. Comenta aí embaixo, deixa o seu questionamento, deixa a sua consideração, pergunta, enfim, o que você bem entender para trocar ideia sobre esse momento do Palmeiras no Campeonato Paulista, cumprindo o jogo atrasado e sabendo que precisa, olhando para as próximas rodadas do Paulistão. Meu nome é Rodrigo Fragoso, como você sabe, sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes. Se inscreve no canal se não é um inscrito, deixa o like se você esqueceu, não se esqueça, compartilhe o vídeo pra galera e o comentário vai ser muito bem-vindo aqui embaixo. Bora falar de futebol.